Olá, Tutameia está ao vivo trazendo para você as notícias aí do Brasil e do mundo enfrentando a pandemia do coronavírus, trazendo sempre um entrevistado que analisa a situação em que vivemos e propõe modos de enfrentar, não é isso? Estamos aqui em casa, Eleonora. O Rodolfo. E remotamente fala conosco, fala com você também, daqui a alguns instantes, o pastor Ariovaldo Ramos. Antes de eu apresentá-lo e fazer a primeira pergunta, queria te dizer que todo esse trabalho fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Pastor Ariovaldo, muito obrigada por você estar aqui remotamente no Tutameia. Pastor Ariovaldo, criador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu queria começar lhe perguntando qual é a sua avaliação sobre o que está acontecendo, como é que o senhor tem reagido, como é que está essa quarentena? Bom, eu tenho bancado aí a vida de quarentena, como todo mundo deveria fazer. Eu estou bastante preocupado, porque o desencontro no governo federal é assustador. A crise entre o presidente e os governadores e os prefeitos deixa o país à deriva. As pessoas não sabem a quem ouvir e claro, esse tipo de coisa traz essa pendenga para dentro das famílias, para dentro das casas, porque aí fica uma briga interna para quem vai e quem não vai cumprir a quarentena, se deve ou se não deve. Enfim, o quadro é grave, é mundialmente grave, mas o governo brasileiro, mais uma vez, não soube postar-se como tal, e nós estamos sem liderança, e a crise entre o presidente e os governadores é angustiante, e, além disso, você ainda tem governadores tentando usar isso para fazer marketing pessoal, para já antecipar a campanha presidencial. Então, você tem de enfrentar de tudo quando o país não tem liderança, quando a nação está à deriva, você tem de enfrentar os egos, as inconsciências e as inconsistências. Mas estamos aí, o mundo todo está pedindo para a gente ficar em casa e eu acho que uma boa parte da população já está ouvindo esse grito internacional, mais do que nacional, infelizmente. Pastor, e como é que a igreja, ou enfim, a sua confissão religiosa está conseguindo atuar nesse momento em que não há culto, não há... Como é que está sendo a rotina dos fiéis? Bom, para igrejas sérias e responsáveis, nós todos fomos para o meio de online, o meio via internet. Isso para os cristãos não é uma angústia, porque a fé cristã sempre se entendeu como uma fé que transcendia as paredes e os locais e os endereços, por causa de uma confissão elaborada pelos apóstolos no início da história da Igreja, que diz que nós cremos na comunhão dos santos, dando a entender, desde o início da Igreja cristã, que a Igreja era uma comunhão virtual sustentada pelo relacionamento com e através do Espírito Santo, de modo que nós nos reconheceríamos e nos importaríamos uns com os outros, mesmo sem nos ver. Então, a gente só está recuperando esse elemento da fé. Isso é, aquelas igrejas que realmente são sérias, que realmente são igrejas. Agora, você tem os oportunistas de sempre, os venais de sempre, e esses vão lutar até o fim para fazer encontros presenciais, porque eles precisam de dinheiro, porque eles montaram uma máquina a seu bel prazer e agora precisam sustentá-la de qualquer maneira, porque eles escolheram o caminho mais fácil de viver, que é você faz a dívida e outro paga, que é o caminho dos irresponsáveis, dos charlatães, dos tratantes, dos mentirosos. Então, essa briga dentro da igreja
continua. Já tínhamos inaugurado nas eleições, quando um bom grupo dos evangélicos assumiu a candidatura desse senhor sem partido que finge governar o Brasil. Aí já tínhamos uma divisão considerável. Mas agora, diante do coronavírus, diante da pandemia, até aqueles que foram iludidos e acreditavam que esse senhor realmente tinha condições de governar qualquer coisa, já estão mudando de opinião, porque agora estão preservando os fiéis da sua comunidade. E isso é uma notícia boa, isso é uma notícia alvissareira. Quem sabe, a partir daí, a ficha caia e as pessoas percebam, e contando com esses colegas que aderiram à quarentena, e as pessoas, então, percebam o grande equívoco que cometeram e comecem a repensar o seu caminho e a rever o que farão como cidadãos daqui para frente. O senhor está dizendo, então, que essa pandemia está esvaziando digamos, o apoio do Bolsonaro entre os evangélicos? Entre alguns, sim. Entre alguns, sim. Por quê? Porque a postura do presidente em relação à pandemia, ela só não é mais irresponsável porque ele ocupou todos os espaços da irresponsabilidade. Então, até quem gostaria de continuar acreditando que ele iria se recuperar de tantas diatribes, de tantas bobagens, de tantas agressões, etc., até estes começaram a repensar, porque, afinal de contas, agora se trata de vida e de morte. A questão não é mais meramente partidária ou ideológica, é quem vai viver e quem vai morrer. E isso é muito sério, isso é absolutamente sério e é insustentável apoiar uma posição que vai provocar mais mortes do que as inevitáveis. O senhor, como é que o senhor está avaliando a reação dos fiéis nesse momento? É um momento muito crítico, muita gente com medo, muita gente preocupada, mesmo sem saber o que fazer, sem ter informação. O senhor vê nesse momento de angústia no Brasil e no mundo uma procura mais pelo aspecto da religiosidade? O senhor tem sentido essa busca por respostas na religião também? Bom, sem dúvida, as pessoas diante do desconhecido, do inusitado, do imprevisto, buscam um amparo transcendente, porque já se dão conta de que, na realidade, como eles a conhecem, a resposta, se vier, vai demorar muito. Se vier, porque nós estamos, parece, enfrentando um quadro de instabilidade biológica. Então, o vírus muta e a gente não sabe como ele vai se comportar. A cada dia parece haver novos sintomas que a gente até então não tinha sido avisado. Então, tudo isso causa angústia, causa medo, causa preocupação. E os cristãos, desde sempre, foram avisados pelas suas escrituras sagradas que o mundo enfrentaria flagelos e que, nesse momento dos flagelos, era preciso intensificar a comunhão, alimentar a fé e intensificar a solidariedade. Então, isso não é algo que, para os cristãos, principalmente evangélicos, que são monitorados ou que vivem a partir das escrituras sagradas, isso não é uma novidade conceitual para eles. Sempre fomos avisados de que haveriam flagelos. Então, agora estamos enfrentando, na nossa geração, o primeiro flagelo mundial. Então, os evangélicos estão se dando conta de que agora é hora mesmo de repensar toda a sua fé, de estarem firmes, de estarem solidários, porque os flagelos virão
E os cristãos entendem que os flagelos são para produzir arrependimento, mudança de paradigmas, reavaliação da vida, reavaliação do modus vivendi. Então, tudo isso soma-se ao quadro de angústia e de perplexidade que o mundo todo está sofrendo. Então, assim, uma maior recorrência, e mais do que uma maior recorrência, há uma recuperação de uma fé que quase que havia se perdendo, ou que vinha se perdendo, por causa dos avanços sociais, industriais, tecnológicos e tal. Havia uma ilusão de que a vida estava cada dia mais segura e cada dia mais sob controle da ciência, da tecnologia, etc. A pandemia avisa-nos a todos que não é assim, que a vida não está sob controle de nada nem de ninguém, que a vida continua insegura e que, portanto, é preciso ter uma perspectiva da vida que transcenda o aqui e agora. Então, há, sim, uma recorrência, inclusive, na minha perspectiva, uma recuperação de uma fé que vinha se perdendo, se diluindo e agora está sendo retomada. Ao mesmo tempo, há uma parte enfim, dos evangélicos ou dos cristãos, enfim, das pessoas que têm uma fé, podem ou parecem ter assumido uma posição quase negacionista em relação à pandemia, assim, falando de uma maneira mais crua, quer dizer, já que é uma coisa que vem de fora e tal, não tenho o que fazer, vou continuar como está. Como é que o senhor vê essa ligação entre a fé e a necessidade da população tomar os cuidados, né, se prevenir? Há uma contradição nisso? O senhor vê, enfim, dentro dos evangélicos, movimentos que simplesmente ignoram a ciência e a necessidade de se cuidar em nome dessa fé? Afirmando, inclusive, que os que creem serão poupados e coisas desse tipo. Sim, infelizmente há. São os tais aventureiros, os irresponsáveis da fé, os que, de fato, não conhecem nada sobre a fé cristã, sobre a fé evangélica, que não conhecem nada sobre teologia. Sim, e não são poucos, infelizmente, que, inclusive, estão usando isso para se autopromover como curadores, curandeiros, charlatães, seja lá o que for. Sim, infelizmente há. E há grupos como os que eu represento que estão bravamente lutando contra isso e denunciando esse tipo de comportamento como um comportamento absolutamente irresponsável, um comportamento, inclusive, de seitas suicidas. Porque, na verdade, um pastor, um líder religioso qualquer que insista em aglomerações e encontros presenciais, se transformou, se metamorfoseou numa seita suicida. Não é mais uma fé, não é mais uma religião válida, é uma seita suicida, porque está promovendo, está facilitando a transmissão do vírus. Mas há um equívoco, há muitas pessoas que acreditam que a fé é um instrumento, uma vara de condão, um instrumento mágico, e que, usando bem esse instrumento mágico, nada nos alcançará, nada nos acometerá, etc. E, infelizmente, é assim, e aí cabe a grupos como os nossos, como os semelhantes aos que eu represento, fazer a contranarrativa, e é o que nós estamos fazendo o tempo todo, inclusive chamando-os de volta às Escrituras Sagradas, que sempre preservaram a vida, acima de tudo, e deram instruções muito claras de como preservar a vida em meio a crises que transcendam o controle de quem quer que seja. Então, sim, infelizmente são esses responsáveis de sempre, esses venais, esses charlatães que se apoderaram da fé e da simplicidade do povo para se locupletar e aí usá-los como massa de manobra. Infelizmente há. Lamentável ter de admitir isso.
O senhor está dizendo, reforçando que a fé cristã e a fé dos evangélicos não tem nada a ver com seitas suicidas. Nada a ver. Nada a ver. Essas seitas suicidas, elas estão basicamente imbricadas na enfermidade psíquica dos seus líderes, na demência dos seus líderes. Não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a teologia cristã, em quaisquer ramos do cristianismo. O cristianismo é diverso. Então, você tem o cristianismo ortodoxo, romano e o protestante, que são as três grandes derivações cristãs. Em nenhuma delas você encontra espaço para esse caminho suicida. Então, esse caminho suicida está vinculado diretamente à demência dos líderes locais. Infelizmente, há líderes locais que se transformaram em translocais e até nacionais, com acesso ilimitado à mídia, e que publicam a sua demência 3x2, conspurcando as escrituras sagradas, alterando as interpretações comumente reconhecidas e recomendadas, e estabelecendo o seu próprio ponto de vista a partir da sua demência para aquele povo que sempre usou como massa de manobra. O senhor já falou em outros momentos que os fiéis da sua fé são majoritariamente pessoas da periferia, muitas mulheres. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor está vendo isso e qual é a reação que o senhor tem tido das periferias e das mulheres, especialmente, dos negros, porque todo mundo que conhece um pouco de pandemia diz que essas pessoas são as mais vulneráveis no momento como esse, embora o vírus atinja todos, né? Os mais vulneráveis são as pessoas que estão na periferia, os mais pobres. Como enfrentar isso? Como o senhor está vendo a reação da periferia a esse momento? Bem, nós estamos assistindo com muita preocupação. Lá na periferia, nos lugares mais pobres, você encontra pastores de ambas as correntes. Você encontra os pastores que estão ligados a essa loucura que se abateu a partir da demência de alguns líderes, mas você também encontra pastores bastante sensatos e que procuram ter outras fontes de informação e que procuram agir a partir dessas outras fontes de informação que reconhecem serem, de fato, bíblicas e coerentes com a fé milenar, que é a fé cristã. Então, o que está acontecendo chamado centro, também está acontecendo na periferia. Você tem os dois blocos se enfrentando nas comunidades o tempo todo. Aquele bloco que é levado pela demência desses líderes irresponsáveis, que fazem afirmações dessa natureza que são totalmente contrárias à pregação da fé evangélica. Tipo, em nós nada pega, nós somos imunes, etc. Enquanto outros estão conscientes de que a fé não imuniza, a fé nos dá a coragem necessária para fazer o que tem de ser feito, em nome do que cremos e para o bem de toda a população. Então, esse embate se repete lá também. Não é uma coisa exclusiva, não é algo que pertence ao que isso poderia ser chamado de inteligência evangélica. Não. Isso está lá na periferia também, pastores sensatos, presbíteros sensatos, pastoras sensatas, gente que presta atenção nas escrituras e presta atenção nas boas fontes de interpretação das escrituras. Essa batalha está acontecendo lá também. Agora, é claro que tudo isso é agravado pela falta de liderança nacional. E aí o Estado não aparece como deveria aparecer.
O Estado não se torna presente como deveria se tornar presente. E aí o presidente, por exemplo, solta desinformação uma atrás da outra e aí, finalmente, a grande mídia começa a rebater o presidente e, quem sabe, aí, a partir da grande mídia rebatendo o presidente, ou pelo menos parte da grande mídia rebatendo o presidente, quem sabe, a partir daí, esse nível de consciência aumente na periferia, e isso também vai mexer com os evangélicos, isso também vai mexer com as mulheres, os homens negros, os pobres, de uma forma mais objetiva. Mas dentro da fé evangélica você tem os dois grupos. A igreja na periferia, ela é uma igreja muito atuante e muito antenada a tudo que está acontecendo em todas as partes, porque a fé evangélica, por excelência, e aí eu quero destacar a fé evangélica, por excelência, é uma fé que instiga o fiel a procurar informações, porque ele tem um livro para ler, ele tem um livro para entender, então ele tem de buscar informações e ele vai atrás das informações onde elas estiverem. E, graças a Deus, hoje tudo está ao alcance do celular. Então, isso tem ajudado muito. Nós mesmos temos intensificado nossa atuação nas redes sociais, justamente para fornecer insumos para esse grupo da igreja que está no que nós chamamos de periferia, principalmente nesse momento em que o Estado está um tanto confuso e conturbado. Então, essa luta se repete lá. Agora, é verdade, a fé cristã é eminentemente uma fé cuja maioria vem da periferia, é feminina, é negra e é pobre. A gente também está diante de uma crise econômica, parece ser sem precedentes no mundo, muita gente comparando com a crise de 1929. Essa crise econômica, ela já está sendo sentida na periferia? Como é que o senhor acha que isso vai impactar entre os mais pobres, a crise econômica? Bom, com todas as medidas que o governo Temer e o governo Bolsonaro tomaram, a periferia vai empobrecer radicalmente e provavelmente vai retroceder em todos os avanços que houve no governo popular. Então, a periferia já sente isso, não é agora com o coronavírus que a crise econômica no Brasil se instala, ela já está instalada desde o governo Temer, quando o governo Temer vota a lei que impede investimentos durante 20 anos, que amordaça, manieta o orçamento nacional e impede investimentos na infraestrutura. Então, quem é que sente isso em primeiro lugar? Quem sente isso em primeiro lugar é a periferia, que depende do SUS, que depende da prestação de serviço do Estado. E aí o Estado não consegue mais investir. Não só o Estado não consegue mais investir, como o Estado começa a demolir tudo que estava construído. Haja vista o que tem acontecido no sistema educacional brasileiro. E também o Estado começa a retirar os direitos dos trabalhadores. Retirar os direitos dos trabalhadores não é facilitar a vida dos empresários. Retirar o direito dos trabalhadores é empobrecê-los, tirar deles o acesso ao que lhes é de direito em termos econômicos, em termos de saúde e em termos educacionais, e lançá-los à deriva, lançá-los à sorte, porque não tem mais ninguém que banque os seus direitos, e aí são levados muito próximo do que a gente chama de trabalho análogo à escravidão. Então, a periferia já está sentindo isso desde o governo Temer, recrudesceu no governo Bolsonaro, e agora, com a pandemia,
vai ser a desgraça. Parece que não há muita saída, até porque o pessoal da periferia já está nos serviços precarizados, já está na uberização do trabalho, já faz parte desses 50 milhões de brasileiros e brasileiras que estão desempregados. Então, é óbvio, eles vão sofrer muito. E aí, a igreja evangélica vai estar no coração da angústia econômica, financeira e educacional, porque a maioria dessas pessoas está ouvindo os pastores, está procurando a vontade de Deus, está procurando o consolo de Deus, está procurando uma saída para a vida, enquanto alguns dos pastores apoiaram esses protagonistas da miséria que transformaram o Brasil nessa angústia que nós estamos vivendo agora, depois de termos sido a quinta economia do mundo. Então, não há dúvida de que tudo isso vai cobrar um custo que nós ainda não conseguimos calcular. Mas quando esse custo vier à tona, todos nós vamos lamentar profundamente várias escolhas que fizemos. O senhor prevê a possibilidade de um caos social, como muita gente está falando, uma fome, enfim, explícita, necessidade de saque? Como é que o senhor acha que a gente pode caminhar para uma situação de caos? Isso quem vai decidir é o Estado. O Estado brasileiro tem recursos suficientes, e mais do que suficientes, para impedir tudo isso. Impedir tudo isso. Interferência do Estado, estímulo do Estado, patrocínio do Estado, investimento do Estado. O Estado agora tem de dizer a que veio. Não dá para continuar pregando o Estado mínimo. Não dá para continuar diminuindo o papel do Estado na vida do cidadão e da cidadã. O Estado que vai decidir isso. Isso não passa por mais ninguém a não ser o Estado. Nesse sentido, a fé evangélica, que é mais comunitária do que as outras variações do cristianismo, vai sofrer menos, porque o índice de comunitarismo no nosso meio é muito grande. Então, vai haver mais solidariedade, vai haver mais ajuda mútua, etc, etc. Agora, quem vai decidir se o Brasil vai virar um caos social ou não é o Estado. O Estado tem recursos, e agora já votaram essa verba, o Congresso votou essa verba que pode chegar a R$ 1.200, o Estado tem recursos para manter a economia viva, para manter o trabalhador e a trabalhadora, o pobre e a pobre, em condições de adquirir o mínimo necessário para se sustentar com dignidade. E o Estado tem como emular empregos, tem como emular a economia. Mas o Estado tem de decidir. Se nós formos conduzidos pela política que o presidente Bolsonaro e a sua equipe econômica têm trazido à baila, nós vamos para a catástrofe. Como romper com essa política, então? Derrubar o presidente, né? Nós temos de derrubar o presidente, nós temos de pedir novas eleições, nós temos de pedir que o STF interfira, porque o caos cobra um custo altíssimo. O caos cobra um custo altíssimo de vidas, de banditismo. Então, as organizações criminosas vão explorar isso ao máximo. Então, alguém das autoridades, das 3 autoridades brasileiras, o Brasil tem presidente que não acaba mais. A gente tem presidente do Executivo, presidente do Judiciário, presidente do STF, presidente do STJ, presidente de tudo quanto é coisa. Ponto básico é que nós não temos mais Estado. O STF não faz o que tem de ser feito, o Congresso não faz o que tem de ser feito, e o Executivo faz o que quer. E o que o Executivo está fazendo é destruindo o país, destruindo a nossa economia, destruindo a nossa soberania, acabando com os nossos ativos, destruindo os nossos empregos, levando, inclusive, os nossos empresários a enfrentarem um capitalismo que eles não conseguem enfrentar sem infraestrutura.
e a um preço de petróleo, de dólar tão alto que eles não conseguirão importar os insumos. E se eles importarem os insumos necessários para a produção, eles não terão a quem vender a esse custo. Ou seja, ou o Estado age, ou então nós vamos para o caos mesmo. E aí é hora das autoridades brasileiras, do judiciário, tomar a iniciativa e interditar o presidente e dizer: o senhor não tem condições de governar o país, um militar não tem condições de resolver crises civis. Vamos deixar isso claro. Os militares não foram treinados para isso. Aliás, agora eu li que os militares estariam se reunindo para ver se apoiam ainda o presidente ou se oferecem ao país outro militar. Os militares não sabem fazer o que tem de ser feito em crises civis. Eles não foram treinados para isso. Esse não é o papel constitucional deles. Eles têm que voltar para a caserna e entregar para os civis a condução da sociedade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. É criminoso, inclusive. Mas, ok, são os equívocos das eleições. Bom, então, que o Congresso e o Judiciário sejam protagonistas mais presentes, mais ativos, mais intervenientes, porque não é possível. Então, o que nós estamos assistindo vai nos levar mesmo ao caos, mas não tem nada a ver com o coronavírus. Tem a ver com o Estado, porque o coronavírus ele tem uma qualidade, usando a palavra qualidade só como um termo técnico, que é a de ter infectado o mundo todo. Então, nós assistimos estados no mundo todo reagindo. E todos os estados reagiram melhor que o Estado brasileiro. Todos os estados reagiram melhor do que o Estado brasileiro. Então, o problema do Brasil é o Estado. Então, o presidente tem que ser interditado. O STF ou o TSE tem de recuperar os crimes eleitorais e interditar, impugnar a chapa e chamar novas eleições imediatas, ou então fazer o caminho de entregar ao segundo colocado a presidência. Eu não sei, eu nem preciso saber, porque eu não sou do judiciário, eu não preciso saber, mas eles precisam saber. O que não pode acontecer é o caos, porque aí o custo será altíssimo. Altíssimo. E aí nós estaremos realmente à deriva. E precisa ficar claro que tudo isso tem a ver com o Estado. O Estado está sendo ineficaz, o Estado está sendo confuso, o Executivo, o Congresso e o STF estão batendo cabeças. Eles não conseguem nos dar uma direção unívoca e inequívoca. Então, nós ficamos à deriva. Os governadores têm, então, de anunciar sua rebeldia. O que é isso? É o fim da federação? O que é isso? O que vai acontecer quando a gente fica contando que o nosso governador, que o governador do nosso estado, se torne um rebelde e, na prática, proclame a independência do nosso estado em relação à federação? O que é isso? O que é isso? E aí, onde é que está a inteligência do Brasil? Onde é que estão os intelectuais? Onde é que estão os políticos da oposição? Alguém tem de gritar. Escuta, esse tipo de coisa é muito perigosa. Tem de interditar esse governo imediatamente. Imediatamente. E entregar o poder aos civis. Porque, senão, nós vamos para o caos. Nós precisamos de um Estado em condições de enfrentar a pandemia. Então, aí o que a gente faz? O Congresso diz, ok, estado de calamidade pública. E aí isso vai acontecendo em cada estado. E aí o presidente continua com os seus atos, contradizendo todas as instruções, todas as informações. O Congresso não se mexe. O STF não se mexe, o TSE não recupera os indiciamentos e nós ficamos esperando para morrer.
Isso está parecendo o Coliseu Romano, em que todos nós estamos olhando para o César no momento, esperando para ver o que ele vai fazer com o polegar. E aí o que a gente faz? A gente diz: os que vão morrer te saúdam? Isso é uma coisa... É impensável, é impensável. Eu jamais imaginei ver tanta frieza, tanta distância moral quanto que estou vendo nesse governo. Além disso, que não tem a menor noção do que seja consumo, não tem a menor noção do que seja empoderamento do consumidor, que acha que o negócio dele vai à frente se ele tiver gente trabalhando e morrendo. Ele nunca entendeu que a única maneira do negócio dele ir à frente é ter uma economia sólida, é ter um mercado interno sólido, é ter consumidores. É um absurdo. A elite econômica brasileira é subdesenvolvida. Então, o sujeito diz: se morrerem 7 mil pessoas é muito pouco para a crise. Que crise? Já estamos em crise. Já estamos em crise. E não estamos numa crise meramente brasileira. Nós estamos numa crise mundial. Do que esses caras estão falando? E são esses caras que conduzem o comércio e a indústria no Brasil, esses caras da Fiesp, da Firjan, essa gente. Meu Deus, nós estamos mortos se esses caras não pararem, se isso não parar. Então, o problema está no Estado. O problema não está na religião, o problema não está no cidadão e na cidadã. O problema está no Estado. O Estado não pode apresentar escusas. O Estado não pode ter justificativas. O Estado tem de intervir na economia e, se necessário for, tem de abrir mão dos seus sonhos liberais. Porque outra coisa que já ficou clara é que o liberalismo, como tem sido apresentado hoje, o capitalismo, como tem sido vivido hoje, não tem condições de enfrentar pandemias. Está claro. Está claro. As estruturas do capitalismo, as bases conceituais do capitalismo não fornecem ao capitalismo instrumentos necessários para responder a uma pandemia de ordem mundial. Está claro isso. As nações que conseguiram reagir a contento e que estão reagindo a contento em relação à pandemia abriram mão dos paradigmas capitalistas. Ou isso, ou perde a nação. Então, eu acho que isso manda um recado para o mundo todo. E nós precisamos ouvir esse recado e reagir rapidamente. O senhor falou aí de empresários e mesmo que citaram, que falaram que vão morrer 5 mil ou 7 mil pessoas, é da vida, e no governo mesmo, só quem está morrendo são os velhos. Como a religião e a fé cristã se coloca frente a frases como essa, que parecem não dar valor à vida? Afinal de contas, não é cada vida que importa? Cada vida importa, e importa absolutamente. Essa é a declaração da fé cristã. Cada ser humano importa e importa absolutamente. Tudo que puder ser feito para salvar qualquer vida tem de ser feito. Isso, inclusive, se estende às espécies de um modo geral. A vida não pode sofrer solução de continuidade. A vida não pode ser abatida. A vida não pode ser vitimada. A fé cristã repudia frases como essa. Repudia de forma absoluta. Nós temos uma fé que diz que o nosso Deus veio em carne e osso para dar a sua vida por cada ser humano e por todos os seres humanos, e isso iguala os seres humanos em dignidade. Ponto. Então, na nossa fé, não é possível desprezar, coisificar o ser humano, sob hipótese alguma. Não dá para reificar ninguém.
todos os seres humanos são iguais em dignidade. Todos os seres humanos são iguais em dignidade. E nenhum de nós pede a vida de ninguém pela economia. Até porque o presidente não daria a vida dele pela economia. Então, ele não pode pedir isso para ninguém. E ninguém pode. E o empresário não daria a vida dele pela economia. Então, isso é um absurdo, isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é um espírito genocida que precisa ser denunciado o tempo todo. O senhor falou antes sobre a questão da comunitária da fé evangélica e das outras confissões também. Eu queria lhe perguntar se essa crise pode, de alguma maneira, reavivar esse espírito comunitário que está sempre muito contraposto à questão da competição, da prosperidade, do avanço material. Essa discussão, digamos, mais, enfim, de cultura de pensamento mesmo, o senhor acha que pode ocorrer nesse momento ou a vida voltará ao que é sempre depois dessa pandemia? Bom, eu espero que não volte ao que era. Eu espero que a gente saia disso e, se Deus quiser, nós vamos sair, certamente quererá e certamente sairemos. Eu espero que nós saiamos disso muito melhor do que entramos, como pessoa e como sociedade, como comunidade nacional e internacional. Eu espero, de coração. De qualquer maneira, nós sairemos diferentes. Isso não há dúvida. O custo já está sendo bastante alto e isso vai afetar comportamentos e posições, etc. E, assim, pela primeira vez, a gente viu nações inimigas trabalharem juntas. Porque, às vezes, o que a vida não consegue fazer, a morte propõe. E é isso que o coronavírus, a morte, está propondo para nós. Ou vocês se unem ou vocês simplesmente se rendem à morte. Então, às vezes, o que a vida não consegue, a morte consegue. Lamentável, mas é verdade. Então, nós vamos sair diferentes, claro. Esses dias eu vi uma foto emblemática na Palestina, em que um palestino se ajoelha no chão para fazer as suas orações diante da crise, e um judeu coloca o seu manto e fica do lado do carro fazendo orações também, porque, afinal de contas, o que se aproxima de ambos é a morte. E isso é inexorável, e isso muda as pessoas. Principalmente, isso deixa claro para todo mundo a fragilidade humana e a fragilidade da vida. A vida é um elemento frágil. Para a vida existir, uma série de situações tiveram de se imbricar, de se relacionar para que a vida fosse possível. Então, a vida é frágil. E momentos como esse nos fazem dar conta disso. Então, eu espero que a gente saia disso melhor do que entrou, sem dúvida nenhuma. Agora, já faz milênios que nós estamos melhorando. Eu não sou dessa turma que acha que a humanidade está ficando cada vez pior. Não, nós temos melhorado. Nós passamos por N crises na história, nós passamos por movimentos como a própria fé cristã, nós passamos por movimentos como o iluminismo, nós passamos por N movimentos que nos ajudaram a nos ver melhor e a ver melhor o que podíamos fazer e deveríamos fazer. Esse é mais um deles. Esse tem a peculiaridade de ser concomitante e mundial, porque poderia ser mundial e não ser concomitante, mas é. Então, é uma situação muito especial. Eu espero que isso signifique um passo além no conhecimento humano e na compreensão da humanidade. O senhor falou anteriormente que frases de setores religiosos que dizem que
minha crença vai me salvar, ou que isso é uma praga, uma praga divina, temos que aguentar e vão morrer todos. O senhor falou que esse tipo de postura, de frase, não tem nada a ver com a fé. O que tem a ver com a fé hoje? O que tem a ver com a fé é resistir ao sofrimento desnecessário. Desculpe? Há um sofrimento, é resistir ao sofrimento desnecessário. Resistir. Há um sofrimento que é inevitável, é óbvio, mas há muito sofrimento que é desnecessário. E uma pandemia é um sofrimento desnecessário. Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, tem um artigo do pastor Israel na página da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito que todos deveriam ler, que diz: Deus não tem nada a ver com essa praga. Isso não é uma praga divina. Isso, sim, provavelmente é o custo do nosso desrespeito ao meio ambiente. É o custo do nosso desrespeito aos biomas. Do fato de que nós começamos a criar armas químicas, liberar armas nucleares, mexer na estrutura do ecossistema do planeta, atentar contra a existência do planeta, desmatamentos e toda essa sorte de exageros que o capitalismo privilegiou. Tipo, você ter milhões e milhões e milhões de cabeças de gado e tendo de enfrentar a emissão de metano num nível incontrolável, porque todo mundo quer fazer churrasco todo dia. Ou seja, esse tipo de coisa que o capitalismo fomentou, essa sede por poder, essa sede por dinheiro, esse desrespeito com os limites do planeta, isso tudo está gerando mutações no microcosmos que nós não conseguimos imaginar. Porque esse tem sido o nosso grande problema, que é a gente olha para o bioma, a gente olha para o ecossistema pensando só no macrocosmos. Mas a vida não é constituída só do macrocosmos. Ela é constituída do microcosmos. E tudo que a gente faz afeta todos os vieses da existência. E aí, cada um desses vieses da existência reage de uma forma. E agora nós estamos vendo uma reação microcósmica, que é um vírus mutante, que a gente não sabe como ele chegou lá. E aí a gente tem de mudar os paradigmas, que é como a Bíblia nos ensina. Você está diante de um flagelo, você tem de mudar os paradigmas, você tem de repensar, você tem de entender o que está gerando isso. E então, o que está gerando isso? Tudo indica que isso está sendo gerado pelo nosso desrespeito para com o equilíbrio ecológico do planeta, destruindo florestas tropicais, cerrados, mangues, biomas marítimos, biomas pluviais. É uma coisa de louco isso. Isso ia gerar o que no microcosmos? Ninguém nunca perguntou, porque a gente está o tempo todo pensando no que isso vai fazer no clima, de como isso vai aquecer o clima, de como isso vai aquecer os mares, de como isso pode causar problemas seríssimos de sobrevivência. Mas e no microcosmos? Como é que isso está sendo sentido? Que reações estão sendo tomadas lá? Que mutações estão sendo deflagradas diante da mudança do quadro? Então, agora nós acabamos de receber uma notícia do microcosmos. E eu espero que seja a última, mas eu sei que não será. Então, como reagir a isso? Com consciência. Consciência absoluta de que nós estamos provocando forças que nós não controlamos, que precisam se adaptar às novas realidades que nós irresponsavelmente estamos provocando. Acho que a gente queria lhe pedir para fazer dar uma mensagem final e nos falar um pouco das suas dicas de rotina, o que o senhor
acha que seria legal fazer nesse período, suas informações sobre leituras, sobre filmes, sobre o que o senhor está fazendo, e a sua mensagem aqui para quem está nos acompanhando. Antes disso, só lembrando que essas considerações, recomendações do pastor Ariovaldo ficam disponíveis para você no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Vá lá, se inscreva, clique na sinetinha para receber notificações. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Pastor Ariovaldo. Muito bom. A minha fala é: fique em casa, cuide-se. Como eu estou fazendo isso? Bom, estou fazendo o que certamente todo mundo está fazendo, lendo muito, vendo as opções de informação que estão disponíveis, mas o que eu estou fazendo, acima de tudo, é conversando com muita gente, usando FaceTime, usando as possibilidades agora de vídeo e áudio, e conversando com muita gente, porque ficar isolado não é necessariamente ficar na solidão. E a solidão não é uma boa companheira. Então, o que eu estou fazendo, principalmente, é ligando para todo mundo, conversando com todo mundo, investindo meu tempo nos relacionamentos, sabendo como as pessoas estão. E aí, conversa sobre coisa séria, joga a conversa fora, conta coisa engraçada, faz o outro sentir que não está sozinho. Cada um pode contar da sua história, da sua fé, da sua brincadeira, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do dia a dia, e passando informações. Isso é o que eu estou mais fazendo, procurando gente o tempo todo, porque eu estou percebendo que as pessoas estão muito ressentidas, com aquela sensação de que alguém nos enganou em algum lugar e com aquela sensação de que nós não fomos avisados a contento. Então, agora nós temos de resistir. E principalmente ajudando as pessoas a trazerem para si uma decisão que não é delas. Tipo, se você ama o presidente, você vai trabalhar. Meu amigo, o seu presidente é o irresponsável. Seu presidente é o irresponsável. Ele tem de decidir. Ele é o presidente. O Congresso tem de decidir. Eles são legisladores. Os ministros do STF têm de decidir. Eles são os ministros de Justiça. Ponto. Eles, é a responsabilidade deles. Não leva isso para si, não leva isso para sua casa, não transforma isso numa briga interna, porque você não tem nada a ver com isso e você não pode fazer nada a respeito disso, a não ser sair para morrer com maior facilidade e com maior possibilidade. Você não pode fazer nada. Ouça o que o mundo todo está dizendo. Fique em casa. Fique em casa, conversa com todo mundo. Para isso, você tem celular, todo mundo tem celular. Você tem meios de contato visual, auditivo. Faça isso. Conversa com um montão de gente. Recupera amizades distantes. Gente que você não via há muito tempo. Gente com quem você não conversava já há muitos anos. Eles agora estão ao alcance de um clique. Faça isso. Faça isso. Fomente amizades. Fomente contatos, fala com um montão de gente, não fica sozinho. E as opções que você tem de leitura e de informações via mídia, etc., são as que você já conhece, algumas ótimas, algumas nem tanto. Você pode escolhê-las o tempo todo, mas o que você não pode perder é amizades, o que você não pode perder é o contato com os seres humanos. O que você não pode perder é o contato com seus amigos, com seus vizinhos, com aqueles que você não vê há muito tempo e que agora é hora de vê-los, agora é hora de falar com eles, agora é hora de encorajá-los, de passar da sua fé, da sua força, da sua boa vontade e da sua esperança. Muito bom. Muito obrigada, pastor Ariovaldo. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Agradecer aí
entrevista, pastor Ariovaldo, essas palavras aí que podem ser de incentivo, de reconforto a muita gente que eventualmente está sendo mal encaminhada, né, por quem não está interessado mesmo no bem-estar de cada um e da população brasileira. Né? Legal. Muito obrigada, pastor Ariovaldo. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada. Até logo. Pessoal. Tchau. Até logo. Até a próxima. Até a próxima. Então, pessoal... A gente fica aqui agradecendo o pessoal que nos acompanhou. Vai lá no site, tutameia.jor. Queria lembrar a todos que está acontecendo hoje, de hoje até amanhã, a vigília cívica online, né, em memória aos que lutaram e que caíram no combate contra a ditadura militar, uma vigília em defesa da democracia. E é só buscar por essas palavras aí que você vai encontrar toda a programação que ela envolve manifestações individuais, mas há também seminários acontecendo na internet, debates, filmes que vão ser transmitidos ao longo dessas 24 horas aí, de hoje até amanhã, chamando também essa manifestação em defesa da vida, em defesa da democracia, chamando também para a manifestação por Janelaço de hoje. Hoje é importante, hein? 6h30, não, é isso? Não sei, não, é 8h30? 8h30, né? O Janelaço aí, em defesa da democracia, para que o Brasil entre na luta contra o coronavírus e rumemos aí para uma situação melhor para o nosso país, para todos nós. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigada e fique com a gente aí, que a gente está sempre colocando vídeos novos, Tutameia TV. Inscreva-se lá. Tchau, pessoal. Tchau.